pode acontecer o seguinte: você tem, por exemplo, dois vetores que formam um ângulo alfa. Então vamos imaginar o seguinte, exemplo 2. Você tem o vetor A e o vetor B. Então, o vetor A e o vetor B, a origem do vetor A e a origem do vetor B são coincidentes, estão no mesmo ponto, e esse vetor A forma com o vetor B um ângulo alfa. Alfa, uma letra do alfabeto grego. A soma dos vetores, para você desenhar, para você representar graficamente a soma dos vetores, você pode usar tanto a regra do paralelogramo quanto a regra do polígono. Nesse exemplo, eu utilizei a regra do paralelogramo. Então, temos o vetor A, o vetor B, o vetor A e o vetor B formam um ângulo alfa. Vou desenhar o vetor B. O início do vetor B coincide com o final do vetor A. Vamos desenhar novamente o vetor A, paralelo a esse outro vetor. Vamos fazer um pontilhado para esse A e esse B. Nessa situação, o início do vetor A coincide com o final do vetor B. Então, temos o vetor A, vetor B, vetor B, vetor A. Essa regra do paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse, A e A. Esse lado é paralelo a esse. O vetor C, que é a soma, ele tem origem na base do vetor A e B, no início do vetor A e no vetor B, e tem término no final do vetor A e no final do vetor B, que nós desenhamos. Então, esse vetor C é um vetor soma. Para você calcular o módulo, quanto vale esse vetor, nós utilizamos a lei dos cossenos. Então, observem essa situação. Observe que nós temos o vetor A e o vetor B. A base do A coincide com o início do A coincide com o início do B e eles formam o ângulo alfa. Nessa situação, para você calcular esse vetor C, que representa a soma vetorial, que é a soma vetorial de A mais B, você vai utilizar para você calcular o módulo a lei dos cossenos. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo, para você determinar esse cosseno do ângulo, você vai verificar qual é o ângulo entre esse vetor A e o vetor B. Se for 30 graus, você vai utilizar cosseno de 30 graus. Vamos fornecer um exemplo. Temos aqui o vetor A e o vetor B. Percebam que o início do vetor A coincide com o início do vetor B e eles formam um ângulo de 60 graus. Para você desenhar a soma vetorial, você pode desenhar utilizando tanto a regra do polígono quanto a regra do paralelogramo. Vamos utilizar a regra do paralelogramo. Esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. Essa base do A e do B coincide com a base do B, o final do A e do B coincide com o final do C. Vamos calcular, então, o módulo desse vetor C. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Quais são os dados que nós temos disponível? O módulo do A é igual a 10 newtons, de acordo com esse exemplo. O módulo do B é igual a 10 newtons e o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Vamos fazer o cálculo, vamos determinar então esse vetor C. C ao quadrado igual o vetor A, 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, novamente, mais 2 vezes A, 10, vezes B, 10, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 0,5. Aqui eu digitei, coloquei 30, pessoal, mas é cosseno de 60. Não esqueçam, então, que é cosseno de 60, que é 0,5. Tá? Então, não esqueçam que é cosseno de 60. C ao quadrado igual a 100 mais 2 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Então, aqui não é 30, é 60 graus, que é igual a 0,5. 2 vezes 10 vezes 0,5 é igual a 100. 100 mais 100 mais 100, 300.
C ao quadrado igual a 300, C é igual a raiz quadrada de 300, C é igual a 17,3 newtons. Então, o vetor soma tem módulo igual a 17,3 newtons. Quando nós analisamos essa equação, existe um ângulo em que o cosseno é zero. Que ângulo é esse? 90 graus. Então, quando os dois vetores formarem 90 graus, o ângulo, quando você substituir aqui por 90, cosseno de 90 é zero. Então, esse termo vai ser igual a zero. E vai sobrar c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Vamos fornecer, então, um último exemplo dessa nossa videoaula, quando nós temos dois vetores que são perpendiculares. Vetores perpendiculares são vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus. Vamos observar aqui, temos então um vetor A apontando para cima e o vetor B apontando para o lado. O vetor A e o vetor B, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Para você desenhar, para você representar o vetor soma vetorial, vamos utilizar aqui a regra do paralelogramo. Temos o vetor A, temos o outro vetor A paralelo a esse aqui é pontilhado apenas para a gente representar. Temos o vetor B e temos o outro vetor B pontilhado. Base do B coincidindo com o final do A, base do A coincidindo com o final do B. O vetor C, que é a soma do vetor A mais B, nós sempre vamos, nessa videoaula, considerar que o vetor C é igual ao vetor A mais o vetor B. Quando estamos falando em vetores, temos que analisar módulo, direção e sentido. Então, temos o final do vetor A coincidindo com o início do vetor B, o final do vetor B coincidindo com o início do vetor A. O vetor C, que é a soma dos vetores, tem início no A e no B, início no A e início do B, e termina no final do A e final do B. Esse é o vetor C. Perceba que o vetor C, o vetor A e o vetor B, por exemplo, eles formam um triângulo retângulo. Então, o vetor C, o vetor A e o vetor B, eles formam um triângulo retângulo. Vamos calcular, então, utilizando o teorema de Pitágoras. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Quando nós apresentamos no exemplo anterior a lei dos cossenos, o cosseno de 90, é importante a gente lembrar que o cosseno de 90 é zero. Então, quando o vetor A e o vetor B formarem um ângulo de 90 graus, cosseno de 90 é zero, qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então, nós vamos ter c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. É o que nós conhecemos como teorema de Pitágoras. Então, vamos calcular. Temos o vetor C, temos o vetor B e o vetor A. Pela própria figura, a gente já identifica aqui um triângulo retângulo. Vamos fornecer um exemplo, nosso último exemplo. O vetor A vale 3 newtons, o vetor B vale 4 newtons, eles formam um ângulo de 90 graus. Para você representar essa soma vetorial, vamos utilizar a regra do polígono. Temos o vetor A, temos o vetor B. Vamos desenhar esse vetor A nesse ponto, paralelo a esse vetor A, e esse vetor B nesse local, paralelo ao vetor B. Base do A e a base do B coincidem, o início do A e o início do B, coincidem com o início do C. O final do vetor A e o final do vetor B coincidem com o final do vetor C. Então, o vetor C, o vetor A e o vetor B, temos aqui um triângulo retângulo, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado, C é o que nós queremos determinar, A é igual a 3, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25. Então, C ao quadrado igual a 25, temos que C é igual a raiz quadrada de 25, C é igual a 5 newtons. Então, esse vetor C, a soma de um vetor, desse vetor 3 newtons, mais esse vetor 4 newtons, tem como resultado um vetor C
cujo módulo é igual a 5 newtons. O que nós vimos nessa videoaula de hoje foram algumas situações. Nós vimos uma situação, analisamos uma situação em que você tinha como referência as componentes. Então, se você tem as componentes, você já pode identificar as componentes do vetor soma, somando as componentes em x e em y, que foi o que nós apresentamos aqui no exemplo 1. Numa outra situação, se você tem o valor, o módulo do vetor A e o módulo do vetor B e o ângulo entre eles, você pode utilizar a lei dos cossenos. Existe um caso específico em que o ângulo entre o vetor A e o vetor B é igual a 90 graus, e isso tem como resultado, para você determinar esse vetor C, a soma do vetor A mais o vetor B, para você determinar o módulo, você já utiliza o teorema de Pitágoras.